querido professor, querida professora da Escola Sabatina, é muito bom ter você aqui conosco para juntos ver os principais pontos da lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana tem como título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O tema central da epístola aos Efésios é o tema da unidade. E aqui nós podemos ver que Paulo ele não se limita apenas aos judeus e gentios na igreja, mas ele abrange diversos aspectos da vida cristã, como a ação do Deus triuno, a salvação, o batismo, a fé, os dons espirituais e também o modo de vida de acordo com o padrão de Cristo Jesus. E a lição ela vem trabalhando, falando a respeito da importância da unidade na família. Essa unidade ela está fundamentada no propósito divino e aponta para a unidade do próprio Deus e o seu relacionamento com a humanidade. Nós temos um quebra-gelo para você poder utilizar na sua unidade de ação. Peça para que os seus alunos eles identifiquem e expliquem três diferenças principais entre o modo como a Bíblia e a sua cultura local veem o relacionamento entre marido e mulher. Você poderia citar três maneiras pelas quais nós podemos corrigir os relacionamentos na família a fim de nos aproximarmos do modelo bíblico? O pensamento-chave da lição dessa semana é o seguinte: a unidade completa, ela começa pela família, para então alcançar a igreja. E nós temos aqui três pontos importantes para trabalharmos com a nossa unidade de ação. O primeiro deles é a unidade no casamento. Quando nós vamos lá para Efésios capítulo 5, no versículo 29 a 33, Paulo ele aborda aqui a questão da submissão das esposas aos seus maridos, destacando que essa submissão ela deve ser feita ao Senhor. O marido ele é colocado como cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que entender bem esse verso quando se fala a respeito que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, porque esse verso é muito mal entendido por muitas pessoas. Quando a Bíblia se refere à submissão, a Bíblia não está falando de alguém que está acima, está abaixo, está à frente, atrás, mas está dizendo alguém que está ao lado. A Bíblia está falando no aspecto de uma pessoa que foi chamada para estar junto, para apoiar. E quando se trata a respeito do marido, da liderança do marido, a Bíblia ela orienta que o marido ele foi chamado para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E qual foi a forma pela qual Cristo amou a igreja? Cristo ele se entregou pela igreja, ele deu a própria vida pela igreja. Então dessa forma, dessa maneira, nós entendemos que o marido ele precisa amar a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. Ele precisa, se possível for, entregar a sua vida pela esposa. E eu pergunto, será que um marido que ama a sua esposa, que está disposto a dar a própria vida por sua esposa, a sua esposa não vai querer amá-lo, não vai querer se submeter a ele, no aspecto de estar juntos, de um apoiar ao outro? Eu acredito que ambos precisam estar submissos a Cristo, precisam estar juntos de Cristo Jesus. O segundo aspecto da lição, como alcançar a unidade na família. A unidade entre marido e esposa, de acordo com o ensinamento de Paulo, é construída sobre o amor, o respeito e o cuidado mútuo. A unidade no casamento ela é alcançada quando ambos se submetem a Cristo e se amam, respeitam e cuidam um do outro, seguindo o exemplo de Cristo na vida
do casal. Então Paulo, ele traz aqui, ele mostra para nós que as relações familiares, né? E aí ele vem falando sobre pais e filhos, ele enfatiza também a importância dos pais não provocarem os seus filhos à ira, mas educar, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O outro ponto que a lição traz, protegendo a família. É fundamental compreender que estar no Senhor significa viver em conformidade com os princípios e ensinamentos de Deus. E isso, naturalmente, exclui qualquer forma de abuso, adultério ou violência dentro da família. A família precisa viver no Senhor, viver em conformidade com a vontade de Deus. Isso significa que os maridos devem amar as suas esposas de forma altruísta, prontos para se doarem completamente por elas, assim como Cristo se entregou por sua igreja. Nós temos uma aplicação para você poder utilizar na sua unidade de ação, que são aqui algumas perguntas para pensar, refletir e aplicar na vida de cada um dos alunos da unidade de ação. Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, seria uma passagem ultrapassada, que não mais se refere aos relacionamentos cristãos, pois impõe um modelo de casamento focado na autoridade e no domínio do marido. Que elementos da passagem justificariam a sua resposta? Pense aí. Segundo, o que Efésios capítulo 5, 21 a 33 oferece para as pessoas com problemas matrimoniais? E por fim, o conceito de uma só carne nos ajuda a entender a santidade do casamento e por que os casais devem fazer tudo o que é possível para proteger essa santidade. Que Deus te ilumine, querido professor, querida professora, para levar a sua unidade aos pés de Cristo Jesus.